No sexto vídeo da nossa super revisão para o concurso do CAU Amapá, nós veremos duas das principais normas de concursos de arquitetura, a NBR 9050 e a NBR 9077. E se você perdeu algum dos vídeos anteriores, eu fiz uma playlist aqui no canal com todos eles, então corre lá para assistir. Então vamos começar! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós veremos as duas das principais normas de concursos de arquitetura. A NBR 9050, que fala da acessibilidade nos edifícios públicos, e a NBR 9077, mais conhecida como norma de incêndio. Então vamos ver quais são os principais pontos dessas duas legislações. Então vamos começar com a NBR 9050, que fala da acessibilidade nos edifícios públicos. Nós vamos ver aqui a NBR 9050 de 2015, mas ao longo dessa nossa revisão eu vou trazer alguns pontos que mudaram para a NBR 9050 de 2020, que é a nossa atualização, né? E a primeira coisa que nós vamos ver é o conceito de acessibilidade trazido pela norma, né? Já que a NBR 9050 trata justamente da acessibilidade nas edificações. E esse conceito é muito cobrado em prova, então vamos ver qual é a definição, ó. Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, preste atenção nisso, viu? Por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Vamos falar agora do módulo de referência, que é essa imagem que você está vendo na tela agora. O módulo de referência nada mais é do que uma projeção, para a gente conseguir entender qual que é o espaço ocupado por uma pessoa com cadeira de rodas. E essa projeção tem as dimensões de 1,20 por 80. Essas dimensões são muito importantes para a sua prova, grave isso porque despenca em prova. Já que nós estamos falando dessa projeção, desse espaço ocupado por uma pessoa com cadeira de rodas, o próximo item que nós vamos ver é a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento. Isso daí cai muito em prova. Nós precisamos ficar atento a um detalhe, ó. Então, como vocês estão vendo na imagem, nós temos três manobras possíveis, trazidos pela norma, pelo menos, né? A manobra em 90 graus, a manobra em 180 graus e a manobra em 360 graus. E o que é importante a gente saber aqui? Justamente as dimensões dessa área de manobra, né? Para 90 graus, 1,20 por 1,20, para 180 graus, 1,20 por 1,5 e para 360 graus, um círculo escrito de 1,5 metro de diâmetro. Uma informação importante, tá? Esse é o primeiro link que eu quero fazer com a NBR 9050 de 2020. Para a sua prova vai cair de 2015, então são essas as dimensões. E se você reparar no deslocamento lá na área de manobra de 180 graus, nós temos um lado que é de 56 centímetros. Isso para a norma de 2015. Se você vier a fazer uma prova futuramente que cobre a NBR 9050 de 2020, como nós estamos vendo na imagem agora, essa medida mudou. Agora nós temos a medida de 80 centímetros. Então fique esperto, tá? Para a sua prova agora do CAU Amapá, vai cair a norma de 2015 como está no edital. Mas para futuras provas, provavelmente isso vai ser cobrado, porque normalmente já é cobrado essa área de manobra, né? Ainda mais agora que nós tivemos essa pequena mudança de uma medida, com certeza vai despencar nas próximas provas. Continuando, vamos falar agora dos assentos para pessoas obesas. Essa frasezinha, esse item que eu vou falar agora, cai muito em prova e é o seguinte: os assentos devem suportar uma carga de 250 quilos. Por favor, grave esse número 250 quilos, porque eu já vi questão de prova falando que era 220, 230 quilos, 200, mas não, são 250 quilos, tá ok? Vamos falar agora de rota acessível, esse tema que é tão cobrado em prova que as bancas amam, ó. Vamos primeiro para a definição de rota acessível. A rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos e internos de espaços e edificações, e que pode ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as pessoas. E lá no finalzinho ela fala o seguinte, ó: a rota acessível pode coincidir com a rota de fuga. Essa frase cai muito em prova. A rota acessível pode, não por favor. Já várias questões de prova falam que a rota acessível não pode coincidir com a rota de fuga. É mentira. Ela pode sim.
E o grande segredo aqui é a gente conseguir diferenciar o que é uma rota acessível de uma rota de fuga, porque na hora da prova muitas questões são elaboradas pedindo apenas a definição de um e de outro, e é claro que a banca vai tentar trocar os termos, né? Então qual que é a diferença entre elas? Ó, rota acessível eu quero que você pense em acessibilidade, e daí você vai lembrar que é uma pessoa que pode ocupar uma cadeira de rodas ou que ela tem uma mobilidade reduzida e você precisa fazer um trajeto seguro para essa pessoa conseguir passar. Então, desobstruído, né, bem sinalizado e tudo mais. Agora, uma rota de fuga é um espaço para você fugir, literalmente fugir. Então, em caso de incêndio, por exemplo, o prédio está pegando fogo, qual é o caminho mais curto que a pessoa pode fazer até chegar num lugar de segurança, né? E aí não tem a ver somente com acessibilidade, né? É um trajeto seguro para que qualquer pessoa, usando cadeira de rodas, tendo algum tipo de mobilidade ou não, consiga passar em caso de incêndio, né? Mas continuando a falar de rota acessível, vamos ver então os requisitos da iluminação de rotas acessíveis, que também cai bastante em prova, ó. Toda rota acessível deve ser provida de iluminação natural ou artificial com nível mínimo de luminância de 150 lux, isso cai muito em prova, medidos a 1 metro do chão. O resto eu não vou continuar, tá? Mas assim, esses 150 lux e esse medidos de 1 metro do chão caem bastante, então por favor grife aí no seu material. E a última coisa que nós precisamos falar sobre rotas acessíveis é com relação à circulação nas rotas acessíveis. Então vamos ver. Na adaptação de edificações e equipamentos urbanos existentes, todas as entradas devem ser acessíveis e, no caso que não seja possível, desde que comprovado tecnicamente, deve ser adaptado o maior número de acessos. Nestes casos, a distância entre cada entrada acessível e as demais não pode ser superior a 50 metros. Por favor, grave esses 50 metros, porque eles são extremamente importantes, eles despencam em prova 50 metros, tá? Tanto nessa situação das entradas acessíveis, nós temos uma outra situação na NBR 9050 que fala qual é a distância que deve ter da vaga acessível até a entrada acessível, e também é de 50 metros, então grave esse número. Continuando, vamos falar de inclinações no piso, olha só. Inclinação. A inclinação transversal da superfície deve ser de até 2% para pisos internos e de até 3% para pisos externos. A inclinação longitudinal da superfície deve ser inferior a 5%. Inclinações iguais ou superiores a 5% são consideradas rampas. Então, qual que é a definição de rampa? É uma inclinação longitudinal no piso de 5% ou mais. Vamos ver agora as áreas de descanso. Recomenda-se prever uma área de descanso fora da faixa de circulação a cada 50 metros, para piso com até 3% de inclinação, ou cada 30 metros para pisos de 3 a 5% de inclinação. Recomenda-se a instalação de bancos com encosto e braços. Então é o seguinte, se nós tivermos um piso com até 3% de inclinação, nós precisamos ter áreas de descanso a cada 50 metros. Agora, se esse piso tiver entre 3 e 5% de inclinação, então nós precisamos ter áreas de descanso de 30 em 30 metros. E já que nós falamos que a inclinação igual ou superior a 5% é considerada rampa, vamos ver então como se calcula, né, a inclinação dessa rampa. E como vocês podem ver na imagem, a fórmula para se calcular a inclinação de uma rampa é inclinação igual a altura vezes 100 dividido pelo comprimento. Eu não vou fazer um cálculo de rampa aqui com vocês, porque eu já tenho vídeo no canal resolvendo questões só de inclinação de rampa. Inclusive eu vou deixar uma playlist de 90-50 aqui na descrição desse vídeo, com todos os vídeos que eu já fiz sobre 90-50. Inclusive o primeiro vídeo do canal foi justamente as 7 questões mais cobradas de NBR 90-50. Vale a pena dar uma conferida, tá? E já aproveitando, como vocês estão vendo nas imagens, nós temos o dimensionamento das rampas. Como que se faz esse dimensionamento? Nós temos essas duas tabelas. A primeira tabela é do caso geral e a segunda do caso especial, principalmente falando de reformas, né? E aproveitando que nós estamos falando de inclinação de rampas, essas tabelas que vocês estão vendo agora, provavelmente vocês já sabem, mas elas despencam em prova e aqui não tem muito para onde fugir. A gente tem que decorar esses números, porque nem sempre a banca vai ser boazinha e vai dar essa tabela de mão beijada na hora da prova. Na maioria das vezes ela não dá, inclusive. Então nós precisamos ter memorizado a tabela, tá ok? Falamos de rampa e agora vamos falar de escada. Então olha só a definição de escada lá da NBR 9050.
Uma sequência de 3 degraus ou mais é considerada escada. As dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a escada ou degraus isolados. Para o dimensionamento devem ser atendidas as seguintes condições. Então, como vocês estão acompanhando pela imagem, nós temos a fórmula de Blondel, a famosa fórmula de Blondel, que 2 vezes o espelho mais o pisante tem que ficar entre 63 a 65. Eu já falei isso inúmeras vezes aqui no canal, que a NBR 9050 traz um valor e a NBR 9077, que nós vamos ver logo na sequência, traz outro valor. Então, como que funciona? NBR 9050, 2 vezes o espelho mais o pisante, o resultado disso tem que ficar entre 63 centímetros a 65 centímetros. Para a NBR 9077, esse valor tem que ficar entre 63 centímetros a 64 centímetros. A NBR 9077 ela é mais restritiva e a 9050 é mais abrangente. Então fique esperto, porque normalmente as duas legislações são cobradas nas provas de concurso. E daí você precisa saber de quem que o enunciado está falando. E para você não ficar com dúvida na hora da prova, é só você se lembrar. NBR 9050, ela tem um 5 na sua composição, né? Então 5 é de 65 centímetros. Aí você sabe que por eliminação, a de 64 só pode ser a 9077, tá ok? Vamos falar agora da plataforma de elevação vertical. Olha o que diz a norma. A plataforma de percurso aberto só é usada em percurso até 2 metros. Nos intervalos de 2 até 9 metros, somente com caixa enclausurada, ou seja, percurso fechado. Preste muita atenção porque essa foi mais uma das atualizações que a 9050 de 2020 trouxe. Então, para a sua prova, para de 2015, a NBR 9050 de 2015 é isso aqui, o percurso é de 2 a 9 metros. Mas, para a NBR 9050 de 2020, esse percurso agora é de 2 até 4 metros. Continuando, vamos ver um dos assuntos mais cobrados em prova, que são os corredores, a largura dos corredores. Veja só. Os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas, assegurando uma faixa livre de barreiras ou obstáculos. As larguras mínimas para corredores em edificações e equipamentos urbanos são 90 centímetros para corredores de uso comum com extensão até 4 metros, 1,20 para corredores de uso comum com extensão até 10 metros e 1,5 para corredores com extensão superior a 10 metros. 1,5 para corredores de uso público e, por último, maior que 1,5 para grandes fluxos de pessoas. Isso cai muito em prova, então grife isso porque, olha, despenca em prova essas larguras, dimensão dos corredores. E falando em dimensão, eu quero trazer um último assunto com vocês de 9050, que é o dimensionamento de calçadas. Faixa de serviço, faixa livre ou passeio e faixa de acesso. O que é importante a gente saber? Faixa de serviço. Nas calçadas a serem construídas, recomenda-se reservar uma faixa de serviço com largura mínima de 70. Essa medida eles adoram cobrar. Faixa livre ou passeio, né? Destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 3%, ser contínua entre lotes e ter no mínimo 1,20 de largura e 2,10 de altura livre. E daí a faixa de acesso, ela fala o seguinte: esta faixa é possível apenas em calçadas com largura superior a 2 metros. E se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir o seu like e a sua inscrição neste canal se ainda não for inscrito. O seu like ajuda demais o Flashcards e a Arquitetura continuar crescendo, porque cada vez que você dá um like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais e mais pessoas. Então, por favor, deixe o seu like aqui. Continuando, nós vamos ver agora a NBR 9077, mais conhecida como norma de incêndio. Vamos ver então os principais pontos cobrados em prova que você não pode deixar de saber. E a primeira informação importantíssima para a sua prova é a definição de escada de emergência. Vamos ver então. Escada de emergência. Escada integrante de uma rota de saída, podendo ser uma escada enclausurada à prova de fumaça, escada enclausurada protegida ou escada não enclausurada. Então nós temos 3 tipos de escada de emergência: a escada enclausurada protegida, a escada enclausurada à prova de fumaça e a escada não enclausurada. Preste atenção nisso, tá? Continuando a falar de escada, vamos ver o lanço de escada, Lanço de escada, sucessão ininterrupta de degraus entre 2 patamares sucessivos. Mas o que é importante é essa nota aqui,
Um lanço de escada nunca pode ter menos de 3 degraus, nem subir a altura superior a 3,70. Por que eu trouxe isso aqui? Porque na NBR 9050 o lanço não pode ter mais que 3,20 e aqui na 9077 é 3,70, tá? Então fique atento. Outra informação muito importante para sua prova é o cálculo da população. Veja só o que a norma nos fala. As saídas de emergência são dimensionadas em função da população da edificação. Por favor, não confunda o dimensionamento das saídas de emergência, que é feito um cálculo com base na população, com o dimensionamento dos acessos. Veja só, os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que servirem à população. As rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido de saída. Pessoal, como vocês estão vendo agora na imagem, nós temos aqui uma coisa que está sendo muito cobrada nos últimos anos, que é a fórmula para se calcular, então, essa largura das saídas de emergência. Veja só, a fórmula é N igual a P dividido por C. N é o número de unidade de passagem. Uma unidade de passagem, a norma diz que equivale a 0,55 centímetros. Veja só, daí a população dividido pela capacidade da unidade de passagem. Isso daqui é muito importante porque está sendo muito cobrado nos últimos anos. E falando em largura, continuando a falar desse assunto que é tão cobrado em prova, nós temos um dos itens mais cobrados que é justamente as larguras mínimas das saídas. Veja só, as larguras mínimas das saídas em qualquer caso devem ser as seguintes: 1,10 correspondendo a 2 unidades de passagem de 55 centímetros, para as ocupações em geral, e 2,20 para permitir a passagem de macas, camas e outros nas ocupações do grupo H, basicamente hospitais, Grave essas duas medidas, 1,10 e 2,20, porque o que está caindo isso em prova de concurso quando o assunto é NBR 9077 não é brincadeira, viu? Então vamos voltar a falar das escadas porque elas são o cerne dessa NBR 9077. Mas antes de eu entrar a fundo mesmo falando das escadas de emergência, eu quero trazer aqui para vocês, como vocês já estão vendo na imagem, a diferença da NBR 9050 para a NBR 9077 mais uma vez quanto à fórmula de Blondel. Como vocês estão vendo aqui, nós temos que a altura deve ficar entre 16 a 18, exatamente como é lá na NBR 9050, Fala aqui de uma tolerância de 5 centímetros. E a B, a fórmula deve ser dimensionada entre 63 a 64. Então preste muita atenção em qual norma que ele está se baseando para montar a questão, porque provavelmente o seu edital terá as duas NBR. Então é o seguinte, agora a gente vai entrar a fundo falando de escadas, Lá na definição de escada de emergência, nós vimos que são 3 tipos de escada de emergência: a escada enclausurada protegida, a escada enclausurada à prova de fumaça e a escada não enclausurada. Então vamos para a definição de escada, generalidade, Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço livre exterior devem ser dotados de escadas enclausuradas ou não, as quais devem, quando enclausuradas, ser constituídas com material incombustível. Quando não enclausuradas, além da incombustibilidade, oferecer nos elementos estruturais resistência ao fogo de no mínimo 2 horas. Então a primeira característica que a gente tem que grifar no material é que a escada não enclausurada deve ter uma resistência ao fogo de pelo menos 2 horas. Agora olha o que a norma diz sobre a escada enclausurada protegida. As escadas enclausuradas protegidas devem atender aos requisitos da norma, E mais os seguintes. São vários requisitos, mas eu quero que você se atente ao primeiro aqui, Ter suas caixas isoladas por paredes resistentes a 2 horas de fogo no mínimo. Então, tanto a escada não enclausurada quanto a escada enclausurada protegida, ela deve ter uma resistência ao fogo de 2 horas pelo menos. Agora, olha a diferença para a escada enclausurada à prova de fumaça. Devem atender aos seguintes requisitos: a. Ter suas caixas enclausuradas por paredes resistentes a 4 horas de fogo. Aqui não são mais 2 horas, são 4 horas. Além disso, ter ingresso por antecâmaras ventiladas, terraços ou balcões. Isso é muito importante, A escada enclausurada à prova de fumaça, ela é a única que deve ter a antecâmara. A escada enclausurada protegida não precisa. Isso é uma pegadinha de prova. As bancas adoram falar que a escada enclausurada protegida precisa ter antecâmara. E já que estamos falando de antecâmara, vamos ver quais são as características da antecâmara, Veja só,
As antecâmaras para ingressos nas escadas enclausuradas devem ter comprimento mínimo de 1,80 m, isso é muito importante, e ter pé direito mínimo de 2,5 metros, isso é essencial para a sua prova. E a última coisa que eu quero trazer aqui para vocês, como vocês já estão vendo na imagem, é a diferença das guardas e corrimãos para NBR 9077 e para NBR 9050. Essa primeira imagem, como nós estamos vendo, é da NBR 9077. E o que a norma nos diz é que os corrimãos devem estar a 80 a 92 do piso. Já essa segunda imagem é da NBR 9050 e ela fala o seguinte, ó, os corrimãos, além deles serem duplos, eles devem ter duas alturas diferentes, 70 e 92. Então a diferença é o seguinte, por favor não confunda, na 9077 o corrimão ele é simples, ele não é duplo e ele deve estar na altura entre 80 a 92. Para 9050 não, são duas alturas mesmo, tá? Porque aqui o corrimão é duplo, uma altura de 70 e a outra de 92, então fique atento. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não percam amanhã o penúltimo dia dessa super revisão do concurso do CAU Amapá e até o próximo vídeo.